Oi, gente! Ó, estamos ao vivo aqui para mais uma live no Tudo Sobre Alzheimer. E hoje a conversa vai ser super bacana porque vai ser com a doutora Sônia Bruck sobre demências de início precoce. Nossa, já me mandaram várias perguntas, inclusive por inbox e tudo. Ah, Simone, tudo bem? Já entrou? Maria Helena também, obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá. A doutora Sônia já entra aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer a live, ainda bem que tá sem chuva aqui hoje, não é como na última semana, né? Que a gente quase ficou no escuro e não conseguiu fazer essa live. Porque tem muita gente que me mandou mensagem exatamente pela dificuldade no diagnóstico quando o início é em idade mais jovem, né, do adulto jovem. Me chama no Insta, instruindo aqui a doutora Sônia para ela entrar no Insta, né? Deixa eu ver aqui. Sônia entrou, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo selecionar a Sônia aqui. Sônia. Tô tentando, gente. Sônia. Aqui. Eu acho que agora ela vai conseguir entrar aqui com a gente. Aí, tudo bem, Sônia? Tudo bem? Você Deixa tem eu que ver desvirar o aqui. seu celular. Isso. Aí. Aí, beleza. Bem-vinda, Sônia. Que bom que a gente está Obrigada fazendo pelo essa nossa live convite. hoje. É, É, né? pois é. E principalmente porque eu estava falando aqui, ó, já tem várias pessoas com a gente É. e eu Tá, tava tô falando tentando pro, tirar esse brilho do meu óculos. Tá melhor. Pronto. eu tava falando pro povo aqui, ó, tem um monte de gente entrando, que hoje é muito legal esse nosso bate-papo, porque você não sabe, Sônia, a quantidade de pergunta de gente que veio falando comigo durante toda a semana, principalmente pessoas que são adultos jovens, estão com processo demencial, mas ainda não diagnosticado. Sim. Então, eu tenho várias perguntas aqui. Eu não sei como é que você vai preferir fazer. Todo mundo te conhece, mas de qualquer maneira, eu vou fazer, gente, uma breve apresentação da doutora Sônia, para daí a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Sônia Bruck, médica neurologista, ela é professora de neurologia lá pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela coordena o GNCC, que é o Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É também responsável pelo Ambulatório de Neurologia Cognitiva do Hospital Santa Marcelina. E a professora também faz parte do grupo GRAS, que vocês já conhecem, que é o grupo de Alzheimer, responsável pelo movimento que gerou o projeto de lei que resultou na primeira lei de Alzheimer que foi aprovada em São Paulo, né? E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre demência de início precoce, tá? Sônia, eu não sei como é que você prefere fazer. Você quer introduzir o Eu assunto, acho que sim, fazer talvez. algumas considerações e depois a gente parte para as perguntas, tudo bem? Tá bom. Bom, acho que é interessante fazer uma contextualização do que é demência de início precoce, né? Porque a gente fala muito de doença de Alzheimer e outras demências quando o indivíduo é mais idoso, né? A Uhum. demência de início precoce, na verdade, ela é um conceito, né, que foi criado dividindo um pouco entre as várias faixas etárias. Então, a gente considera início precoce aquele que começa antes dos 65 anos, né? Então, assim, pode ser um quadro demencial de qualquer tipo, não necessariamente degenerativo, como as outras demências, né, em fase mais avançada da vida.
né? Então, você pode ter demência vascular, demência secundária a um traumatismo craniano, a outras causas, enfim, mas que começam antes dos 65 anos. Então, algumas vezes a gente fala início precoce ou início pré-senil, né? Tá. Foi uma foi se considerando mundialmente esse divisor de águas 65 anos, que era mais ou menos a, a época em que as pessoas se aposentavam, tal, e foi Tá. considerado isso, basicamente. Então, o que a gente tem de diferente em relação à demência, que começa no idoso, no indivíduo mais idoso, é que as causas podem ser diferentes, né? E você Uhum. tem que pesquisar muito mais uma demência que começa no indivíduo mais jovem, né? E, Sônia, pode começar mais jovem, inclusive o quê? 30 anos uma pessoa pode começar? 40? Pode. Então, assim, a gente tem, em geral, a gente tem casos até que começam com 20 e poucos anos, né? E que Uau! é diferente você dizer uma demência de início precoce do Hum, indivíduo que já tem problemas prévios, né? Então, assim, a gente não está falando do indivíduo que, por exemplo, nasceu, teve um problema na hora do parto dele, né? E tá, teve um desenvolvimento que foi atrasado, né? Então, tem que tá. ficar bem exato na cabeça das pessoas que o indivíduo que nasceu e tem um problema de parto, que teve um retardo mental, ele vai Uhum, envelhecer com aquele retardo. Ele não é tá, um indivíduo com demência, né? A demência é uma coisa que se instalou depois que a pessoa já era normal cognitivamente, e daí teve um declínio depois, né? tá. Então, assim, esse declínio, posteriormente, pode ser aos 30 anos, aos 35 anos, enfim. Essas demências muito precoces, em geral, elas são mais ligadas a fatores genéticos, né? A história familiares, né? Indivíduos que têm muitos quadros de demência na mesma família e, em geral, tem outras causas, né? Por Tá, exemplo, uma demência frontotemporal é mais provável de causa degenerativa que aconteça nessa idade, né? E a gente tá. tem quadros de demência muito precoces, se o indivíduo, por exemplo, tiver um traumatismo craniano, né? O indivíduo, sei lá, caiu de moto, Hum, teve um trauma e ficou diferente do que ele era antes, né? E ficou com um quadro demencial. Ele tá. também entraria aí no meio das causas de demência de início precoce, né? Agora, por exemplo, esse exemplo que você acabou de citar, né? Ah, sofreu um traumatismo craniano. Em geral, esse quadro relacionado de demência, ele evolui ou ele fica ali? Ele pode ser curado, revertido? É, por exemplo, depois de um traumatismo, a gente Ah, considera que o indivíduo tem um período de recuperação espontâneo, né? tá, Então, a gente considera que o indivíduo fica numa fase estável, em que ele já melhorou e fica mais ou menos estável após um ano, né? tá, Isso não quer dizer, isso a gente está falando de uma recuperação espontânea, né? Ou já fazendo reabilitação, enfim. Mas isso tá, não quer dizer que depois de um ano, se o indivíduo fizer reabilitação, ele não melhore, né? Então, assim, tá. essas causas estáveis, como um AVC, né, um acidente vascular cerebral, Uhum, ou um traumatismo craniano, elas uhum, são estáveis, né? tá. Então, o indivíduo tem, fica daquele jeito, ou pode melhorar depois, né? Agora, a gente é incapaz de dizer o quanto o Hum. indivíduo vai voltar ao que ele era antes, né? Tá, tá. Agora, por exemplo, uma frontotemporal, ela em geral, ela vai progredindo, é um quadro que progride. Progressivo, é. Tá. Então, das demências degenerativas, quer dizer, Ah, que vão progredindo, o que a gente uhum, tem mais frequentemente numa fase pré-senil, antes de 65 anos, é a hum, própria doença de Alzheimer e a tá, demência frontotemporal. As outras causas costumam ocorrer numa fase mais tardia, tá. né?
Tem muita diferença entre a frontotemporal e Alzheimer? Muita diferença. É, a demência, Inclusive, a doença de Alzheimer é caracterizada principalmente por um déficit de memória, né? Então, o indivíduo tem dificuldades de lembrar informações recentemente aprendidas, né? tá. Pode ter um déficit de atenção e pode ter também alterações que a gente chama de executivas, quer dizer, dificuldades de fazer coisas sequencialmente, né? Tá. Resolução de problemas, a capacidade de abstração, tudo isso faz parte de funções executivas, né? O planejamento para você fazer atividades, né? Então, os indivíduos podem apresentar isso. Tá. Algumas formas de doença de Alzheimer, elas são chamadas atípicas. Os indivíduos têm outras manifestações um pouco diferentes, mais de linguagem, mais alterações visuais, enfim. Mas a doença de Alzheimer, na sua maioria, é mais um quadro de memória e depois funções executivas, né? Tá, Já a tá. demência frontotemporal, que a gente chama variante comportamental, que é a mais frequente delas, justamente você tem uma alteração muito precoce do comportamento e da personalidade, né? Então, o indivíduo pode ter um quadro de apatia muito intensa, um distanciamento social, uma perda de empatia, né, que é a capacidade de você se emocionar com os outros, entender o que os outros estão pensando, né? A capacidade de abstração, né? Então, é muito mais uma coisa comportamental, né? Pode Tá. ter desinibição, o indivíduo fala coisas que não devia, né, na hora errada, no lugar errado, então perda do comportamento social. Então é uma demência que é bastante diferente pela exuberância do quadro comportamental dela desde o início. Tá. Olha, veja só, a Ana Lúcia Castro Teixeira, ela é da Abras, do Distrito Federal. E a Raquel, ela montou, ela foi uma das fundadoras de um grupo que chama Miga Alzheimer, que praticamente, Sônia, reúne mulheres com demências de início precoce, né? E aí elas perguntam o seguinte: como elas, que tipo de sintoma, elas pediram inclusive para vários médicos lá do Distrito Federal, da região de Brasília, assistirem essa live contigo. Por quê? Porque diz que o processo do diagnóstico, é muito complicado. Elas dizem que, em geral, elas vão para o consultório, elas relatam os tipos de sintomas, de sinais iniciais que elas têm, e que, em geral, aplica um ou dois testes e fala: não, você não tem nada, você não tem esse problema, você não tem nenhum tipo de demência. Entretanto, uma delas, a Raquel, só para complementar, ela tem o pai que teve demência de início precoce, hoje tem Alzheimer, e a avó também. Então, hoje ela disse que ela já tem esquecimentos, ela está sentindo que ela está nesse caminho, né, com problema de memória, inclusive, mas que ela não recebeu nenhum tipo de diagnóstico. E ela está perambulando de consultório em consultório, tentando chegar num diagnóstico, porque ela sabe que, ainda que não tenha cura, e essa é uma outra pergunta que eu já vou engatar, se tem maneiras da gente tentar retardar a evolução de um quadro de Alzheimer, por exemplo, se diagnosticado logo no começo. Claro, a gente deve fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, né? Tá. Mas o que a gente observa em famílias que têm muitos pacientes, muitos familiares com a doença, é que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? E com razão, porque você fica inseguro se você vai ter, não vai ter, enfim. Né? Mas, muitas vezes, o que acontece? Essa preocupação é muito exacerbada, né? Tá. Então, você vai à procura de auxílio e tal, e todos os exames são normais, né? Porque naquela fase você está normal. Tá. Então, o que a gente orienta é que a pessoa tem que sempre se observar em relação ao que ela era antes
e se tem algum comprometimento de coisas mais complexas que a pessoa fazia, que a pessoa passa a ter mais dificuldades, Tá. né? Então, sei lá, a pessoa mexe super bem no computador e passa a requerer mais tempo para fazer aquela mesma atividade no computador. Isso é um sinal de alerta, né? Então, assim, às vezes a pessoa mesmo, por ansiedade ou por sintomas depressivos, fica mais ligada na sua cognição e mesmo assim, depressão, ansiedade pode fazer com que você tenha um comprometimento ou subjetivo ou Tá. até ter um decréscimo mesmo, né? Mas isso é só o acompanhamento que vai dizer se a pessoa vai ter algum Se é uma comprometimento ao demência longo mesmo do ou não. tempo. Tá. É. E até porque nesse período de pandemia agora, quer dizer, tá todo mundo já com o emocional, com a saúde mental abalada, né? Sim, muito. Inclusive, já tem vários relatos, né, de alterações Ah, psiquiátricas secundárias à pandemia, né? Aumentou uhum. muito a porcentagem de pessoas com depressão, com quadros ansiosos, né? E Tá. quem tinha já quadros de demência, houve uma piora mesmo de muitos pacientes com demência, ou mesmo comprometimento cognitivo leve, enfim, muita gente Tá. piorou durante esse período pela falta própria de estímulos, né, de não sair de Uhum. casa, de não ver pessoalmente os familiares, né? Uhum. Tá certo. Ó, tem uma pergunta aqui da Alice Bernardo, Sônia. Ela está perguntando se tem correlação de demência de corpos de Lewy e Alzheimer. Bom, as duas demências ocorrem mais na fase mais tardia da vida, né? Acima dos 65 anos. A Tá. demência com Cox-Levi, mais ainda, é uma doença mais prevalente em mais idosos, né? Uhum. Assim, a gente tem na demência Cox-Levi alguns sinais que são diferentes da doença de Alzheimer. Então, a Tá. pessoa pode ter, desde o início do quadro, a pessoa pode ter alucinações, né? Uhum. Um quadro Tá. de que parece doença de Parkinson, que a pessoa fica mais lenta, às vezes pode ter um pouco de tremor, né, dificuldade para andar. Você tem Uhum. muitas vezes alterações que a gente chama de flutuação, então às vezes a pessoa está muito ruim e no outro dia está super normal, né? É, tem uma coisa que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, que são indivíduos que durante o sono eles encenam o sono. Então a pessoa corre, a pessoa bate, soca a pessoa que está do lado, tanto que chega Nossa. a um ponto que às vezes a pessoa não consegue mais dormir com outra pessoa, né? Então Tá. assim é um distúrbio bastante, não é só um pesadelo, não. A pessoa grita, berra, bate, né? Uhum. Encena mesmo o sonho. Então, é uma doença que é diferente da doença de Alzheimer, né? Tá. Tá. Então, tem características diferentes. Agora, o que eu queria chamar a atenção, assim, Hum. quando a gente fala de uma demência de início precoce ou pré-senil, antes de 65 anos, Uhum. sempre a gente exaustivamente procura causas que não são degenerativas, né? Porque você pode Hum. ter mais chance de ter doenças que levam a esse quadro cognitivo Tá. mais do que no indivíduo mais idoso. Então, sempre quando você vê uma pessoa com 50 anos com um quadro de Uhum. demência ou de comprometimento cognitivo leve, você exaustivamente tem que ir atrás, principalmente se o curso da doença é mais acelerado, né? Então a gente Tá. sempre tem que ter muito cuidado. E às vezes é difícil você estabelecer esse diagnóstico, e às vezes realmente precisa de um especialista, né? Tá. Porque é Tá. mais difícil você estabelecer esse diagnóstico, né? Uhum. E o tamanho da responsabilidade, né, doutora Sônia? É.
É, Porque você falar, nossa, realmente, fechar o diagnóstico, por exemplo, aos 45 para Alzheimer é uma coisa, né? é. Aos Aos 65, 80 é 70, outra. aos 80 é outra, né? É, Tem razão. exatamente. Vamos aqui a mais uma pergunta, agora da Kelly. Doutora, você pode explicar um pouco sobre demência de APP, afasia progressiva primária? A mãe dela acaba de ser diagnosticada. A afasia progressiva primária é uma doença degenerativa também, né? E a gente tem três formas que às vezes são bastante complexas de se diagnosticar. Como a própria o nome fala, é uma Uhum. dificuldade de linguagem que é progressiva, né? Em geral, a gente faz esse diagnóstico em pessoas que têm problemas de linguagem exclusivos, que ficam por um tempo só com problemas de linguagem. Tá. Então, assim, a gente tem uma afasia. Os nomes não importam porque vai ser impossível ficar falando disso. Mas a gente tem uma afasia chamada logopênica, que ela é muito ligada, por exemplo, à doença de Alzheimer. Né? É uma forma atípica da doença de Alzheimer. E ela se caracteriza por dificuldades do indivíduo encontrar palavras. Né? Tá. Tem outra forma, que a gente chama de uma forma agramática, que é justamente o indivíduo perde a gramática da frase. Né? Então, o indivíduo pode ter uma outra coisa que ele parece que gagueja em diferentes formas da palavra. Né? Tá. Na verdade, esse tipo de quadro pode evoluir para outro tipo de demência. Então, mais para demência frontotemporal ou mais para uma outra doença que a gente chama de síndrome córtico-basal. Né? Tá. E tem uma outra, a terceira forma, que a gente chama de variante semântica, que a pessoa também tem dificuldade de nomear as coisas, né? Uhum. Então, mas também não sabe o que ele perde o conhecimento do significado das coisas. Então, por exemplo, você fala para o indivíduo, me pega aquele sapato. O indivíduo para e fala, sapato? O que é sapato? Né? Olha. É uma Aham. perda do conhecimento do objeto, da palavra única, enfim. Tá. Então, tem vários tipos de afasia. Não sei qual seria a dela. Numa live Uhum. e tal, não dá para estipular Claro. qual é o Para tipo de afasia. esmiuçar. Mas Lógico. essas afasias, elas progridem para algum tipo de demência. Em quanto tempo, Tá. a gente não sabe. Né? Elas Uhum. se beneficiam muito de é, uma terapia fonoaudiológica. Né? Tá. Então, isso ajuda bastante. Legal. Olha, várias pessoas estão pedindo aqui para eu avisar, se possível, para desligarem, para quem puder, desligar o microfone, né? O áudio, porque senão fica vazando e aí acaba comprometendo para algumas pessoas ouvir direitinho as explicações. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, doutora Sônia. Conheço alguns portadores de Alzheimer precoce e a maioria tem um quadro mais acelerado que o Alzheimer após os 65 anos. Gostaria de saber da senhora se realmente quadros de Alzheimer mais precoce em idades de adulto jovem realmente é mais acelerado a evolução. Do ponto de vista da duração da doença, não é que seja mais acelerado. Às vezes, depende do tipo de paciente, do tipo de manifestação, fica um pouco mais acelerada, aparentemente mais acelerada. Por quê? Tá. Indivíduos jovens, às vezes, têm mais comprometimento de linguagem. A doença de Alzheimer precoce tem mais comprometimento de linguagem. Então, o indivíduo não consegue se expressar tão bem, às vezes não compreende tão bem. Então, isso dá uma certa impressão de que o quadro é mais rápido. Né? Tá. Outras vezes, o indivíduo fica com dificuldades muito de funções executivas, que é aquele planejamento das ações, que é a capacidade de fazer
tarefas sequenciadas ou na resolução dos seus problemas. Então, isso pode também levar a um comprometimento, vamos dizer assim, mais acentuado, né? E Tá, alguns indivíduos, de fato, pioram mais rapidamente, né? Com tá. dificuldades gerais, enfim. Mas, em geral, é porque o indivíduo mais idoso costuma ter aquela forma do Alzheimer que a gente conhece. A perda de Uhum, memória, daí fica um tempo com a perda de memória, daí vai piorando alguma coisa, outra, tal. E o indivíduo uhum. com Alzheimer pré-senil acaba desenvolvendo essas outras manifestações mais exuberantes. Então, acaba que às vezes pode dar essa impressão, né? Tá, tá. O paciente que tem uma demência, um esquecimento aos 50 anos, não é considerado Alzheimer? O Rafael pergunta. O Rafa Oliveira pergunta. Na verdade, qualquer idade pode ter doença de Alzheimer, né? Então, aos 50 anos pode ser doença de Alzheimer. Vai depender da avaliação, porque assim, perda de memória, queixa de memória é muito Ah, frequente, né? Todo mundo, uhum. se fica mais estressado, começa a esquecer coisas, larga coisas para lá, para cá, né? É verdade. Então, a gente Oh, acaba que você tem queixas de memória e essas queixas de memória devem ser avaliadas, né? Principalmente uhum. se está interferindo, como eu comentei, né, com alguma atividade que você tenha, se você passa a ter dificuldades em fazer atividades complexas, depois mais simples, enfim. Mas o, o indivíduo, sempre que tem queixa, tem que ser avaliado. Então, se o indivíduo acha que realmente ele está diferente do que ele era antes, ele tem que procurar uma avaliação. Por quê? A gente precisa fazer diagnósticos diferenciais dessas causas de problemas de memória. Então, o indivíduo Tá. pode estar estressado, pode estar ansioso, pode estar deprimido, pode ter distúrbios da tireoide, distúrbios, sei lá, dos rins em que tem um mau funcionamento renal e isso interfere. Pode ter déficit de vitamina B12, por exemplo. Pode ter uma sífilis que ficou assintomática e se manifestou depois de muitos anos no cérebro. Então, exige uma gama de exames para ver se o indivíduo não tem essa queixa secundária a alguma coisa, né? Alguma coisa Tá. secundária clínica, né? Uhum. Então, precisa de fato verificar. Entre as várias causas, a doença de Alzheimer é uma delas, né? Então, Tá. um indivíduo que tenha queixa de memória aos 50 anos e que se comprove de fato que tem isso, tudo pode ser doença de Alzheimer mesmo. Tá. Olha, você acabou respondendo aqui uma outra questão que perguntava sobre os sintomas e sinais de Alzheimer, se eles podem se confundir com algumas outras doenças que você acabou de explicar, como hipotiroidismo, falta de vitamina B12, anemia, depressão, etc. Isso mesmo. Agora, uma pergunta também muito frequente, ó, tem várias pessoas te elogiando, viu, Sônia? Ah, doutora Sônia, sempre excelente, sempre nos ensinando muito. É que tem um Coisa monte de gente que eu boa. conheço aí que já passou. Que maravilha, né? Prestigiando, isso mesmo. Agora, Sônia, muita gente acabou perguntando também. Opa, deixa eu ver como é que eu faço para voltar aqui. Muita gente acabou perguntando assim: bom, se for Alzheimer, que é uma das demências que as pessoas mais temem de receber esse diagnóstico aos 50 anos, né? Se com os avanços da medicina, ainda que não se tenha um tratamento, né, que cure ou que consiga estagnar a evolução da doença, várias pessoas perguntaram assim: é possível, quando esse diagnóstico é em idade muito mais jovem, há medidas que podem realmente ajudar a retardar muito a evolução desse tipo de quadro? Sei lá, aqueles exercícios para estimulação cognitiva, nutrientes, né? Hoje em dia cada dia tem mais recursos, né, sendo lançados
para essa fase muito precoce, a tal da CCL, funciona ou não? Funciona, e funciona em qualquer fase da vida, né? E nos indivíduos pré-senis também, né? Então, desde antes, né? Fazer exercício, fazer uma atividade cognitiva, tudo isso, e manter, se o indivíduo tiver um diagnóstico de doença de Alzheimer, deve ser feito em qualquer idade, né? Que isso melhora a evolução. Então, quanto mais estímulos a pessoa tiver, melhor a evolução da pessoa, né? Tá. Mas daí vai falar, mas eu tinha um conhecido que a família fez tudo, não sei o quê, e evoluiu e não teve jeito. Sim, isso acontece também, né? Então, não é todo mundo que vai ter uma resposta, mas a maior parte das pessoas vai ter. Vai se beneficiar da medicação para ficar mais estável, mantendo uma atividade cognitiva, fazendo qualquer jogos, palavra cruzada, leitura, discussão, conversar, atividade social, né? Tudo isso melhora. Né? Sônia, a Lena pergunta o seguinte: o que você acha do uso da cannabis para prevenir a progressão da doença de Alzheimer? Bom, eu imaginava que tivesse essa pergunta, porque está muito em voga tudo isso. Né? Então, tem uma, desculpa, tem uma Amelinha também, ó. A senhora é favorável ao tratamento com canabidiol, né? Esse é um assunto polêmico pelo seguinte, a gente tem poucos estudos. Desculpe, eu não posso fazer isso nesse app. Nossa, que isso? Não, foi a Siri que respondeu. Ué, a sua Siri? A doida. Bom, ela tá ligada também, então, né? Que é bastante... Então, esse assunto é polêmico pelo seguinte, a gente tem poucos estudos em demência que permitam dizer que vá ser efetivo, né? A gente tem, os estudos que a gente tem ficam com poucos casos, vários tipos de demência juntos. A maior parte foi feita em indivíduos para controle de comportamento, né? Então, indivíduos que eram muito agitados e então agressivos, agitação, não dormia, enfim. Esses estudos conglomeraram todos esses pacientes e usaram o canabidiol com THC, enfim. E mesmo esses estudos, eles não têm uma efetividade muito grande. Então, o que a gente vê na prática? Que os derivados da cannabis, os canabinoides, eles não são a panaceia do mundo como se tem vendido, né? Então, assim, tem pacientes que se beneficiam do canabidiol com THC, pacientes que se beneficiam só do canabidiol, tem pacientes que não se beneficiam, né? Então, assim, eu acho que eu não sou contra o uso, né? Eu acho que deveria ser feito maior número de estudos possíveis, né? Não existe nenhum estudo que fale que vá prevenir doença de Alzheimer. Se fala muito que o canabidiol poderia ter um efeito neuroprotetor, então protegeria contra evolução, tal, mas isso não é provado. O que é provado é em ratos, né? Ratos. Então, de ratos para seres humanos, existe uma distância aí para que a gente possa dizer que é efetivo em pessoas. Né? Um longo caminho ainda por si. Isso. Né? Que precisa ser percorrido. Né? Então, assim, os derivados da cannabis têm indicações muito precisas em várias doenças neurológicas. Isso é indubitável, né? Mas na demência existe ainda um caminho a ser percorrido. Obviamente, se a pessoa não melhora, tem muita agitação e não melhora com os tratamentos que a gente já conhece muito bem,
porque a gente conhece os efeitos colaterais, a gente conhece as interações medicamentosas. Se a pessoa não vai bem com esses tratamentos, eu acho que fala que vale a pena a pessoa tentar outras medicações. E o Tá, canabidiol é um deles, né? Então, tá. assim, mas a pessoa tem sempre pensar que você não sabe tão bem todas as interações medicamentosas, né, Uhum. com os derivados da cannabis, quanto você sabe com as medicações habituais que são utilizadas, né? Perfeito, perfeito. Agora, Sônia, outra questão polêmica aqui, ó. Em relação à vacina para tratamento do Alzheimer ou para prevenção, do jeito que, né, tem sido divulgado, é real ou é apenas fake news, notícia falsa? A vacina, qual vacina será? Porque assim, A, tem a vacina para Alzheimer, né? a vacina para Alzheimer. Para Não, porque Alzheimer. no último congresso Ah, teve não sei se é isso que a pessoa se refere, tiveram alguns estudos demonstrando que idosos que se vacinaram para pneumonia, né, para evitar para pneumococo e tal, tinham menos risco de desenvolver doença de Alzheimer. Então, não sei se é isso que está se referindo. Mas, de qualquer jeito, isso são alguns relatos, enfim, são poucos estudos. Da vacina da doença de Alzheimer, ela teve um estudo que foi que foi feito alguns anos atrás e que ele foi suspenso porque alguns indivíduos tiveram uma inflamação no cérebro, né, tá. por causa da vacina. E aí, o que se observou no acompanhamento desses pacientes, 15 anos depois, alguns que tinham tomado a vacina e que vieram a falecer, que tinham doado o cérebro, fizeram a análise desses cérebros e se viu que, de fato, diminuía a patologia que tinha da doença de Alzheimer. Então, Tá. diminuía a quantidade de beta-amiloide, diminuía a quantidade de proteína tal, por exemplo, né? Então, ela foi efetiva, só que teve esse efeito colateral. Embora ela tenha sido efetiva, o que se observou naqueles indivíduos que tinham tomado a vacina é que eles não tinham melhorado da cognição, né, que seria o tratamento, né? Uhum. Então, não adianta você tirar a patologia e não acontecer nada com o quadro clínico do indivíduo. Então, assim, tem outras vacinas em estudos, né, Tá. que são promissoras. Mas o problema da vacina é o seguinte, como as outras medicações que estão em estudo, elas têm que ser usadas para evitar, né, a progressão da doença. Tem que ser usadas numa fase muito, muito leve, né? Porque Uhum. essas medicações que tiram a patologia, depois que você já tem instalado a patologia, não adianta tirar muito e não vai dar resultados, né? Então, Tá. daria resultado numa pessoa numa fase pré-clínica, né? Então, o indivíduo não tem sintoma ainda, mas a gente sabe que tem a doença de Alzheimer por marcadores, enfim. O indivíduo com comprometimento cognitivo leve, né? Então, aí sim. Agora, de tratamento para a doença de Alzheimer mesmo, efetivamente, a vacina ou esses outros tipos de medicação que têm Hum. aparecido não vai ter resultado, né? Então, você sabe que eu vou até complementar, ó, porque tem a Miriam exatamente falando assim, ó, mas por que, doutora, que é tão difícil desenvolver novas medicações ou medicações que realmente controlem mais a doença? Por quê? Bom, primeiro que assim, Difícil, né? difícil. Primeiro que a doença de Alzheimer tem múltiplas vias que vão levar a esse distúrbio final, que é a degeneração neuronal. Tá. Então, a gente teria múltiplas ações aí para mexer, né? O que a gente sabe, porque assim, a doença de Alzheimer tem a deposição das proteínas que são anômalas, né? E que tem várias fases, né, até essa proteína se depositar. Então, a gente poderia agir em várias dessas fases. O problema é que, às vezes, você mexe
numa fase anterior, que você pode mexer com outras coisas no cérebro, né? Tá. E acaba não dando resultado, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer, você já tem patologia 20 anos antes de ter sintomas, né? Então, 20 anos antes? até 20 E, anos antes, tá, né? E tá. aí, o que acaba que, às vezes, essa medicação ela não vai bloquear o aparecimento da doença, né? Então, assim, a doença de Alzheimer já deve... eu ouvi recentemente, acho que 200 bilhões de dólares foram investidos em medicações e tal. É uma Tá. coisa absurda, né? E, Enorme, né? de fato, ainda não se tem uma medicação efetiva, né? Mas tem Uhum. muitas em andamento. Então, cada vez mais a gente conhece mais os processos envolvidos na doença de Alzheimer. E provavelmente a gente está cada vez mais próximo de um tratamento eficaz, né? Meu, por favor, tomara mesmo que isso aconteça, porque ó, nós estamos envelhecendo, né? Vivendo por muito mais tempo. Tem um número maior de casos de demências. Puxa vida. Assim, todo mundo, inclusive em outros encontros, Sônia fala assim, puxa vida, essa doença de Alzheimer e outras demências progressivas assim, afeta de uma maneira muito complicada a pessoa e toda a família, né? Sim, Impacta no entorno inteiro, muda o ritmo da família inteira. Por exemplo, essa Raquel, que ela acha que ela está com início precoce, com início de doença, de uma demência precoce. Tem o pai e a avó com demência, né? Então, assim, é claro que o medo de não ter um tratamento que realmente consiga parar a evolução de uma demência, meu, é o desejo de todo mundo, né, Sônia? claro. Você que tem acompanhado todas as pesquisas no mundo inteiro e tal, você acha, chutaria assim, bom, talvez daqui 10 anos, 50 anos, talvez a gente tenha um tratamento realmente que possa combater uma doença como o Alzheimer? Eu acho que sim, eu acho que a gente está próximo de. Porque tem várias vertentes agora, vendo vários tipos de abordagens para se tratar, né? Eu Sei, acredito que assim, em breve a gente deva ter, em breve, quando eu digo, não é daqui a um ano, ou talvez tenha, né? Tem vários estudos a serem finalizados no próximo ano, nos próximos anos. Então, tá. acho que eu acredito que em 5 anos a gente deva ter com certeza alguma coisa, né? Agora, recentemente, tem o aducanumab, que está sendo discutido nos Estados Unidos, né? Deve vir para o Brasil, enfim, para esses casos de comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer, enfim. E eu Tá. acredito que o tratamento da doença de Alzheimer vai ser com várias frentes de medicação. Eu não acredito que seja um tratamento único que vá melhorar muito. Eu acho que Tá. vai ter que ser uma substância para pegar o amiloide, uma substância para pregar o tal, uma abordagem em que você diminua a inflamação que tem próximo ali aos neurônios. Então, eu acho Uhum. que vai ser multimodal aí o tratamento. Tá, tá. Nós temos aqui várias pessoas. Medicações acontecem, os resultados variam de cada paciente. Genética e Alzheimer pré-senil. Se você pudesse novamente reforçar essa questão. Mais de uma pessoa pediu isso já aqui, Sônia. Tá? Então, assim, na doença de Alzheimer, a gente tem. Vamos começar pela fase mais tardia. A doença de Alzheimer mais tardia, ela tem uma maior frequência em quem já tem mais pessoas na família com a doença. Isso porque tem alguns fatores genéticos que imprimem um fator de risco para desenvolver a doença, né? Tá. Mas esses fatores
mais tardios, eles aumentam a chance de você ter. Mas se você tiver esse fator, por exemplo, o que a gente chama de apolipoproteína E, uma forma que é E4, se você tiver isso, você tem maior predisposição, mas não quer dizer que você vai ter, né? Assim, é só um fator de risco a mais. Como tem vários outros, mais de 20 fatores genéticos que aumentam o risco, mas se a pessoa tiver, não tem mais. Não tiver, não quer dizer que ela vai ter a doença. Agora, a gente tem formas familiares, né? Então, as formas familiares, em geral, podem ser pré-senis, né? Então, abaixo de 65 anos. Tem gente que começa na família. A família mais ou menos começa na mesma idade. Então, se todo mundo começou com 45 anos, vai começar mais ou menos com 45 anos, enfim, nessas doenças pré-senis. Tá. Só que desse mundo da Alzheimer pré-senil, a gente conhece só 3 genes, né? Que tem uma mutação nesses genes e que imprimem o risco mesmo da doença. Se você tiver esse gene, você tem quase 100% de chance de ter doença de Alzheimer, né? Então, por isso que eles são tão importantes. Então, seria o que a gente chama de pré-selinina 1, pré-selinina 2 e o gene da proteína precursora de amiloide, né? Então, tem esses 3, mas eles são uma minoria dos casos, né? Tá. A maioria, mesmo nos pré-senis, a gente não sabe qual é a genética aí por trás, né? Então, assim, existe de fato a história familiar, é importante nas demências pré-senis, né? Mas a gente não conhece todos os genes que as causam, né? Por exemplo, a demência frontotemporal também, que ela tem uma grande porcentagem tem início pré-senil, ela é até mais importante a história familiar do que a doença de Alzheimer. Por volta de 40% dos pacientes que têm demência frontotemporal tem história familiar, né? Na doença de Alzheimer é menos. Então, quer dizer, todas essas doenças que são geneticamente determinadas, a gente às vezes não sabe todos os genes envolvidos, né? Agora, é possível, através de exame, identificar esses genes que já se conhece? É possível. Nos laboratórios tem um painel para demência tal, que faz esses 3 genes, né? Mas nem todo mundo vai ter, né? Então, a maioria dos casos é que vai ter essa determinação. Por volta de 10 a 15% dos pré-senis vão conseguir determinar a causa. No caso da frontotemporal, que você disse que tem uma relação de quase 40% quando tem histórico familiar, tem genes também já identificados ou não? Que podem ser feitos. Então, tem mutações de vários, da progranulina, o outro que aumenta lá várias proteínas no gene, enfim, da proteína tal ligada aos microtúbulos, tudo isso dá para fazer. Doutora Sônia, agora pode falar, a gente nunca faz em pacientes assintomáticos. Porque a gente não tem tratamento, né? Algumas vezes se faz em pacientes assintomáticos. Por exemplo, se a pessoa quer saber, porque ela quer ter filhos, né? Então, é uma boa razão, né? Porque você pode fazer fertilização in vitro, né? Você faz a fertilização in vitro e você escolhe, então, aqueles óvulos ou ovos que não têm a mutação, né? Então, quer dizer, seu filho vai ter 100% de chance de não ter aquele gene que está lá errado, né? Então, assim, é possível fazer por causa disso, né? Nossa, que informação importante, né? Mas, assim, para
para saber por saber, assim, enfim, a gente Não recomenda, não né? acha que seja bom, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? Claro, lógico. Em geral, nesses principais tipos que você explicou para gente, de demência de início precoce, tem uma média de tempo que se leva em função da necessidade de acompanhar, né, a evolução, os sintomas e tal. Em geral, esse diagnóstico leva mais ou menos quanto tempo, em média, É pela tua difícil dizer experiência? algum, porque depende muito de onde o paciente foi atendido, né? Se é Não, um lógico, serviço mas mais eu diria assim, um especializado e paciente tudo mais. seu, doutora Sônia. Ah, tá. Assim, É, eu vou fazer essa avaliação, tal. é. Bom, dependendo no ambulatório, em alguns meses você já sabe, né? Mesmo em serviço público, né? Tá, Em tá. poucos meses você sabe, né? Uhum, Ele vai ter análise genética, óbvio, mas tá. é fácil, né? Mas Você vê fáceis. todo. Agora, sim, se tiver um quadro muito típico, né? Às vezes nem Tá, sempre é assim. Então, às vezes, você fica um ano, mais de um ano, às vezes, em casos mais raros, mais complexos, que não são tão típicos, às vezes você demora muito mais tempo para fazer o diagnóstico, né? tá. Porque às vezes a gente fala, ah, DFT, demência frontotemporal tem isso, isso, isso. Alzheimer tem isso, isso, isso. Mas na vida real, às vezes tem casos que são muito difíceis, né? Uhum. E atípicos, como E você citou, atípicos, né? é. Nós estamos chegando ao fim, por causa do tempo de uma hora, tá quase. E, gente, eu tô só com um aparelho ligado e a gente continua com essa microfonia, mas enfim, né? Para ser diagnóstico com Alzheimer ou outra demência, você tem mesmo que ter pelo menos 2 domínios afetados entre os exames para fechar um diagnóstico, doutora? Esse é um conceito que se tem, né, dos critérios diagnósticos, a gente utiliza isso de ter 2 domínios acometidos, mais perda da funcionalidade, já que esses domínios acometidos podem ser memória, função executiva, linguagem, função visoespacial, personalidade e comportamento, né? Tá. Então, dois dessa miscelânea aí. Uhum. Bom, neste caso, da investigação que tem que ser mais ampla para a gente ir encerrando, Sônia, alguma recomendação final que você daria às pessoas que estão nos acompanhando e que estão no processo, desconfiando, suspeitando que pode estar começando a ter um quadro de demência? Eu sempre falo a mesma coisa, que eu acho que é o mais justo de se pensar. A pessoa se conhece e pode ver se ela está piorando ou não, né? Ela se Tá, compara ao que ela era antes, né? Esse é um bom parâmetro. Um outro parâmetro é a pessoa que convive muito tempo e diariamente com a pessoa. Se essa pessoa também observa que a pessoa está diferente, está com mais dificuldades, mesmo que seja uma coisa muito complexa, mas a pessoa está com mais dificuldade, ela consegue fazer, mas não da mesma forma que ela fazia antes, eu uhum, acho que tem que se procurar auxílio, né? Para ver se de fato isso aí é preocupante ou não, enfim, né? Então, acho que os uhum, melhores parâmetros a pessoa fala, pô, minha cabeça não está do mesmo jeito, né? uhum, Estou sentindo alguma coisa está errada, tal. A tá, pessoa que vive comigo, que me conhece muito, enfim, também acha isso? Pô, acha. Isso é uma luz vermelha que eu tenho que procurar alguma auxílio, né? tá, Mesmo que seja para dizer, olha, você está muito estressado, você está deprimido, mas isso tem tratamento, então a gente vai tratar a depressão e vai ver o que sobra, né? tá, tá, Então, ou vai tratar o hipotireoidismo da pessoa e ver o que sobra, né? Ou vai uhum, tratar a vitamina B12 lá e ver o que sobra.
Então, é sempre assim, né? Muito Então, legal. a gente tem que ter a consciência sobre a gente, né? E ver o que está acontecendo. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer super você, doutora Sônia, né, grande parceira. É sempre bom. A Lina é uma repórter maravilhosa, uma jornalista maravilhosa. Eba! Agora, deixa eu aproveitar e avisar que é o seguinte, gente, nós vamos fazer um novo encontro com a doutora Sônia Bruck, só que este vai ser um tema que também foi muito solicitado, sobre demências, que são quadros que é possível você tratar e curar, né? Certo, Sônia? Certo. Só que nós vamos fazer isso, já vou avisar todo mundo que está nos acompanhando, nós vamos fazer isso em abril, porque eu vou precisar suspender um pouquinho nesse mês de março, né, as nossas lives no Tudo Sobre Alzheimer, mas em abril a gente volta com tudo, né? Tanto com a Sônia, quanto com a doutora Séries, quanto com a Ana Luísa, que já tem sugerido um novo tema também para a gente fazer. Enfim, tem muita informação para a gente estar discutindo e na tentativa mesmo, né, Sônia, de ajudar as pessoas que necessitam. Posso fazer um comentário? Deve. Que você tem o site, né? E que lá no site tem 2 manuais que as pessoas podem olhar, né? Então, para cuidadores, tanto de demência frontotemporal é um, e o outro para cuidadores em demência em geral, principalmente doença de Alzheimer, é o outro. Nossa, grande lembrança, até porque, gente, a coordenação é da própria doutora Sônia Bruck, que é uma das profissionais mais de referência que a gente tem em demências do Brasil, reconhecida inclusive no exterior. Então, vocês anotem aí, o site é tudosobrealzheimer.com. Vocês acessem lá, porque esses dois manuais, aliás, estão disponíveis de forma gratuita, né, Sônia? Isso, e outras informações que a Lina sempre coloca lá, né? Claro, né? Tem uma parceria com esses profissionais incríveis, assim que nem você, né? Gente, Sônia, super obrigada. Em abril a gente volta aqui no nosso bate-canal do Tudo Sobre Alzheimer. Obrigada a todo mundo aí. Obrigada, gente, pela audiência, pelas perguntas, por tudo. A gente espera que tenha sido bom para vocês, tá? Beijo, Sônia, beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Obrigada. Vou levar essas perguntas todas aqui depois para a gente responder e ir botando lá no site, tá bom? Legal, ótimo. Tchau. Tchau. Beijo. Vou fechar.